Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thales e eu vou fazer uma série de vídeos falando um pouco sobre política e principalmente eleições americanas. Nesse ano, no dia 13 de novembro, está marcada a eleição presidencial, que vai definir o novo ou a continuidade do atual presidente americano, Donald Trump. Certo? Então, nessas eleições estão concorrendo Joe Biden, vice-presidente do governo Barack Obama, contra o atual presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, certo? Joe Biden, ele tem o título de Former Vice President, ou seja, alguém que já atuou no cargo como vice-presidente e agora está pleiteando o cargo de presidente da República, certo? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, também chamado de POTUS, @POTUS no Twitter. Por que POTUS? President of the United States, certo? Então, former Vice President Joe Biden contra @POTUS. Então, esse é o cenário das eleições agora de 2020. Vamos tentar entender um pouco como funcionam as eleições americanas. O sistema é bem complexo e eu acho que não tem jeito melhor de entender do que fazendo uma simulação. Então, para entender, vamos utilizar esse mapa interativo. Vocês podem encontrar na página 270 to win, ou seja, 270 para a vitória. Eu vou dar um reset no mapa, vou escolher o modo mapa em branco. Então vejam aqui, eu tenho todos os estados é redundante, mas todos os estados dos Estados Unidos da América, como Flórida, Nova York, Califórnia, Idaho, Washington, etc. Então falando alguns mais conhecidos. E vocês veem que cada um deles tem a sigla, por exemplo, CA é de Califórnia, TX Texas, GA Georgia, South Carolina, North Carolina, Havaí e assim por diante. E além da sigla tem um númerozinho, por exemplo, aqui é Wyoming, se eu não me engano, isso, Wyoming, tem o númerozinho 3, na Califórnia tem o númerozinho 55. Vamos entender um porquê desses números, que aí que está o segredo de compreender as eleições americanas. Então veja que aqui em cima eu tenho outro número também, que é 538. 538 é a soma de todos esses números aqui, de cada um desses estados. Então vamos falar um pouco sobre, agora que eu apresentei o mapa para vocês, vamos falar um pouquinho sobre as eleições americanas. Primeira questão, o voto é obrigatório? Não, o voto não é obrigatório. O voto é facultativo nos Estados Unidos. Isso a gente vai ver em alguns vídeos posteriores, quando eu vou explicar o porquê da eleição do Trump, é determinante na eleição, porque os eleitores têm que estar motivados a sair de casa para votar no seu candidato. Então essa é a primeira questão. A segunda questão, e a mais importante, é o colégio eleitoral. Ao contrário do Brasil, o presidente não se elege por maioria de votos pura e simples, ou seja, dos votos válidos, é claro. Então, se um candidato receber mais votos do que outro, não é garantia por si só de que ele vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. Por quê? Por conta do chamado colégio eleitoral ou o voto eleitoral. Vamos entender como isso funciona. Então, esses numerozinhos agora vão ser muito importantes. Por exemplo, na Califórnia. Na Califórnia, por ter uma população muito maior do que o estado de Montana, o vencedor das eleições na Califórnia, por exemplo, o povo da Califórnia sai para votar, a grande maioria dos californianos são democratas, então digamos que eles vão votar no candidato democrata, o que é muito provável. Então vou marcar em azul, que é a corzinha do candidato democrata. Então vai contar por número de votos eleitorais, do colégio eleitoral, 55 votos. Por que 55? 55 é o número de deputados da Califórnia, que são 53, mais 2 senadores. Então,
em Washington, ou por exemplo, na Pensilvânia, na Flórida, na Geórgia, esses números vão variando de acordo com a quantidade de deputados mais 2 senadores. No Texas, por exemplo, a gente tem 36 deputados e 2 senadores. Todos os estados dos Estados Unidos possuem 2 senadores, mas o número de deputados depende muito da população. Quanto maior a população, maior o número de deputados. No total, são 538, e eles são proporcionalmente divididos por cada um dos estados. Então vamos fazer uma brincadeira aqui para a gente começar a entender. Então, tradicionalmente, o estado do Texas vota em candidatos republicanos, mesmo que essa tendência esteja mudando um pouco, se a gente vai ver também em vídeos próximos. Então, digamos que o pessoal de Nevada vote no Joe Biden, enquanto que em Montana, North Dakota, South Dakota, Minnesota, Missouri e etc. vão votar no Donald Trump. Então eu vou escolher vários estados aqui, aleatoriamente. Vou botar Nova York democrata, Michigan democrata, Illinois democrata, Indiana republicano, e assim por diante. Então, vejam que não necessariamente esses estados vão votar como eu estou colocando aqui, mas só para fazer uma simulação. Então as pessoas estão saindo aqui no estado de Oklahoma para votar, e no final da eleição em Oklahoma se verificou que mais de 50% das pessoas votaram em Joe Biden. Então, Oklahoma se torna um estado azul, é uma sigla bastante utilizada na eleição, um blue state ou um red state. E Arizona, vamos colocar republicano, Kansas republicano, Arkansas, Louisiana, Alabama, certo? Flórida, vamos deixar a Flórida por último. Então, vou definir aqui outros pequenos estados, como Massachusetts, Delaware. Também tem o caso de DC, que é Washington DC, que não fica no estado de Washington. Ele fica aqui perto de Massachusetts, que é a cidade satélite, a cidade correspondente à nossa Brasília. Então, vou colocar aqui mais alguns estados como democratas. O Alasca, vou colocar republicano. O Havaí, votou em Joe Biden. Então, ficou faltando a Flórida, os 29 delegados da Flórida. Certo? Então, digamos que o povo da Flórida saia às ruas no dia da eleição, no dia 3 de novembro, e vote em sua maioria em Donald Trump. Então, o Donald Trump vai receber os 29 votos do colégio eleitoral da Flórida, fazendo no total 291. Mas, digamos que em outra hipótese, os eleitores da Flórida saiam e votem em Joe Biden. O que vai acontecer? Joe Biden vai receber 276 votos do colégio eleitoral, totalizando a soma de todos esses estados, onde ele teoricamente venceu as eleições. Então vejam, é necessário ao menos 270 votos do colégio eleitoral para se tornar eleito presidente dos Estados Unidos. Então por isso o nome até desse site, que tem esse aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo. 270 to win, ou seja, 270 para a vitória. Vejam que tem algumas particularidades, não são tão importantes, mas eu vou ressaltá-las. O estado de Maine e de Nebraska, ele tem 2 votos do colégio eleitoral e 1 voto para cada um dos distritos. Então, em Maine, ele vai ter 4 votos. O voto do colégio eleitoral, que corresponde a 2, ou seja, se em todo o estado de Maine Joe Biden fizer mais do que 50% dos votos, ele recebe 2 votos do colégio eleitoral. Mas pode ser que em algum deles o Trump ganhou. Só que na soma total foi para o Biden. Então, se em um deles o Trump ganhou, mas no total o Biden ganhou, o Biden vai ganhar 3 e o Trump 1. Isso ocorre bastante. O estado de Maine e de Nebraska tem essas particularidades. Certo? Então, é uma visão geral das eleições americanas. Então,
Por que eu deixei a Flórida por último? Porque a Flórida é um estado chamado swing state. É um estado que muda de ano em ano as suas escolhas. Por exemplo, a Flórida elegeu Clinton, a Flórida elegeu Bush, a Flórida elegeu Obama, a Flórida elegeu Trump. Então ele é um estado-chave chamado swing state, porque ele pode modificar o resultado da eleição. Não apenas a Flórida, Pensilvânia, Michigan, deixa eu pensar outros estados. Wyoming, agora Colorado, North Carolina, que é a Carolina do Norte, a Geórgia, são estados que as eleições não são tão definidas. Ao contrário, por exemplo, de Alabama, que sempre vai votar republicano, contrário de Washington, que sempre vota nos democratas, Missouri, que é um estado, um deep red state, um estado vermelho profundo, que vota sempre republicano, ao contrário da Califórnia, que é um deep blue state, um estado profundo azul, que vota sempre azul, certo? Então, esses swing states, a gente vai ver melhor no próximo vídeo, são os que acabam definindo as eleições. Tá? Bom, seguindo então no vídeo, eu vou entrar em mais uma questão, tá? Que é a respeito do eleitor infiel, faithless elector. O que seria um eleitor infiel? Bom, esses 55 votos, por exemplo, da Califórnia, são pessoas, são os chamados delegados eleitorais, que são designados pelos partidos para irem lá depositar os seus votos, tá, após o resultado das urnas. Então são pessoas de alta confiabilidade, indicadas por partidos políticos, aprovados, enfim, e que depositam os seus votos. Só que já ocorreu na história americana, e por exemplo, em 2016, 10 votantes, 10 delegados, não obedeceram o resultado das urnas. Por exemplo, no Havaí teve um delegado que foi lá e votou no Bernie Sanders, alguém que depositou o voto para o Bernie Sanders para presidente, mesmo que a Hillary tenha ganho no Havaí, só que o delegado não quis saber e foi lá e depositou o voto para o Bernie Sanders. Tá? O que ocorre? Em alguns estados, essas decisões são revogadas, porque isso é ilegal. Só que a Constituição dos Estados Unidos dá poder autônomo aos estados. Em alguns deles, isso ainda não é ilegal. Então pode ocorrer de alguém designado como delegado para depositar o seu voto não obedecer à determinação das urnas. Então isso torna as eleições dos Estados Unidos bastante complexas. Tá? Por quê? Porque pode se tornar imprevisível. Isso não costuma ser determinante, porque são poucos as pessoas que não obedecem ao resultado das urnas, mas é um fator que deve ser considerado. Tá? Então, digamos que, por exemplo, eu faça a minha simulação, mas alguns delegados aqui não votem no Donald Trump. Vou mudar para democrata, para ficar mais perto. Por exemplo, 277. Digamos que 7 deles não votem no Joe Biden. O que vai acontecer? E votem no Trump. Tá? Ou 8 deles. 8 deles não votem no Joe Biden, votem no Trump e dê um empate. Tá? O que ocorre no caso do empate? No caso do empate, tá? Primeiro vai se tentar ver todas as questões legais para anular os votos desses eleitores infiéis, o que eu repito é algo bem raro, mas pode acontecer. E na persistência do empate, ela vai a votação para o Congresso, para a House of Representatives, que é a Casa de Representação do Povo Americano. Os congressistas vão votar, certo? Então vai ter um voto por estado, e aquele que tiver a maioria dos votos vai se tornar o novo presidente. Tá? Mas em resumo, o que deve acontecer agora em novembro? O pessoal de cada um, o povo de cada um desses estados vai sair e vai votar. Quem ganhar em cada um desses estados leva os votos eleitorais. 270 para a vitória, quem chegar em 270 deve vencer as eleições americanas e se tornar o novo presidente dos Estados Unidos. Certo? Então,
Esse primeiro vídeo é para dar uma noção de como funcionam as eleições. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre a história das eleições, o que fez com que Bill Clinton fosse eleito. Vocês sabiam, por exemplo, que o George W. Bush recebeu menos votos do que o seu oponente, porém ganhou por 1.000 votos na Flórida, foi eleito presidente por conta de 1.000 votos? Eu vou contar um pouco melhor essa história no próximo vídeo. O que ocorreu? Qual foi o fenômeno Barack Obama? Por que Obama foi eleito? O que mudou da eleição do Obama para a eleição do Trump? Quais foram os estados que modificaram o seu padrão de votação? Então isso eu vou falar num próximo vídeo, e em outro vídeo eu vou tentar responder para vocês quem eu acho que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Certo? Então é isso, pessoal. Quem gostou, segue acompanhando. Um grande abraço.